Amém? Puder ligar as luzes aí para nós. Vou estar trazendo a palavra hoje. Não é de costume, mas Deus preparou essa oportunidade para nós, né? No primeiro culto dos jovens desse ano 2025, né? E Deus, umas semanas atrás, me deu uma palavra e eu quero compartilhar. Eu creio que essa palavra veio a mim e também para eu dar uma direção para esse ano 2025, para nós começarmos, né, com o pé direito. E só para vocês entenderem um pouquinho da palavra que veio a mim, eu estava em Campo Novo a trabalho, eu e o Jean, vocês conhecem o Jean? E aí nós fomos almoçar num restaurante, e ali naquele restaurante nós acabamos de almoçar e começamos a conversar com o dono ali, né? E conversa vai, conversa vem. Eu não sei da onde que o Jean tirou, falou assim, ó, eu sou diácono e esse aqui é presbítero. Eu fiquei na minha cabeça assim, rapaz, da onde que o Jean, que conversa tem a ver dele falar que ele é diácono, eu sou presbítero, né? Fiquei na mente, mas por quê? Que motivo, né? E depois lá na frente eu fui entender, né? Aí o dono do restaurante falou assim, ó, toda pessoa que tem autoridade eclesiástica, ele vinha almoçar no meu restaurante, ele vai ter que orar, né? E ali, resumindo, né? Conversamos por um bom tempo, e ele me deu a Bíblia e falou assim, deixa Deus te usar, né? E ali, Deus falou poderosamente, né? Eu fui surpreendido, porque não tinha preparado nada, mas estava ali na dependência do Espírito Santo. E é nessa mesma dependência que eu quero estar hoje aqui. Trazer uma palavra que seja vinda direto do trono de Deus para nossas vidas, né? E ali chamou na cozinha, ali entre as cozinheiras e funcionários, Deus ministrou profundamente em nossos corações. E depois que ministrou na vida dele, ministrou na minha também. E algo que eu quero passar hoje aqui, e a palavra lá, ó, perseverança nas provações. Amém? Vocês gostam de passar provações? Vocês gostam de passar tribulações? Eu acredito que ninguém gosta aqui, né? Ninguém quer passar por tribulação ou provação. E Deus me levou aqui em Tiago. Eu vou estar lendo, puder colocar no telão, Tiago 1. Eu vou estar lendo 2, o 3 e o 4. Diz assim. Vou ler na minha versão, que está mais fácil para eu ler, tá? Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma, né? E eu meditando sobre essa palavra aqui, e ele fala assim, meus irmãos, tem por motivo de grande alegria passar por provações. Isso me chamou muita atenção. Outras versões falam gozo, né? Júbilo. Então, como o cristão, ele tem que ter alegria nas provações, né? Sendo que é algo que ninguém quer passar. Nós, como cristão, depois, no longo da mensagem, nós vamos entender que todos nós passamos por algum tipo de provações. E muitas vezes, algumas provações fazem com que nós desistimos. Faz com que nós desistimos do alvo, desistimos do nosso objetivo, tanto espiritual como também na área profissional. Nós desistimos porque nós não perseveramos. E a palavra perseverança é algo que você persevera, você não desiste, você fica em constância com a perseverança, de não desistir, independente das circunstâncias que vão vir na sua vida. Então é algo que
que me chamou a atenção, porque você tem alegria. Aí logo veio assim, é como você fazer uma prova, você que faz faculdade, você que estuda no ensino médio, algo que você está estudando num concurso, é algo que você vai fazer uma prova, e para quando você faz essa prova, e você é aprovado, você fica alegre, porque eu passei. E assim eu vejo também nas circunstâncias das nossas vidas, quando nós passamos por algo, nós vencemos aquele objetivo, nós ficamos alegres, porque nós vencemos os obstáculos, e nós não desistimos, nós perseveramos. E é assim que nós como cristãos, esse ano de 2025, nós perseverar não somente na área espiritual, mas nos nossos objetivos, naquilo que Deus nos chamou, no propósito que Deus nos colocou, na função que Deus nos colocou. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por provações, mas não vamos desistir, porque nós vamos persistir, porque o Senhor nos fala que nós vamos alegrar nessas situações. E quando nós falamos em provações, igual eu falei agora há pouco, ninguém quer passar por tribulação, ninguém quer passar por provações. Eu não quero passar por algumas situações. E eu elenquei algumas situações aqui, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, de algumas situações que vêm para nossas vidas, que faz com que nós travamos, que nós não conseguimos o objetivo. E muitas vezes ficamos igual o repetente de escola. Hoje está difícil repetir, né? Mas na minha época, se reprovava mesmo. Não tinha jeitinho para passar, não. Se reprovava, você ficava triste. E muitas vezes nós estamos reprovando. Estamos ficando na quinta série por muito tempo. Principalmente os homens. Não passa da quinta série. E algo que Deus nos ensina para que nós persistimos. Que nós não desistimos. E hoje a juventude, não somente a juventude, mas a sociedade hoje, as pessoas desistem por qualquer motivo. Por qualquer motivo é sentimental. Por qualquer palavra, às vezes é uma palavra ofensiva, a pessoa ela desiste. Eu magoei, fulano me feriu, alguém me tratou mal. Eu não vou mais naquele lugar, eu não vou mais na igreja, porque fulano fez isso comigo. Mas saber que nós não estamos aqui não por pessoas, não pelos seres humanos. Nós estamos aqui por causa de Cristo, por causa que Ele venceu na morte, Ele venceu para nós estarmos aqui. E Ele vai nos dar força, para que nós possamos persistir e continuar nessa jornada. E esse ano, vocês vão enfrentar algumas situações, vocês vão enfrentar algumas lutas, mas a palavra fala que vocês persistam, não desista, não desanima, que Deus vai te dar a vitória, porque Ele é contigo. Mas que nós persistimos, mas tem princípios, tem coisas que nós temos que fazer para que nós possamos conseguir o objetivo. Não é também simplesmente de qualquer jeito. E eu vou falar algumas situações aqui que nós passamos como cristão, que, por exemplo, são provações espirituais. Nós sabemos que tem um mundo espiritual que ele é tão vivo como esse que nós passamos, que muitas vezes nós não enxergamos. O mundo, as provações espirituais, e muitas vezes é dúvidas e questionamento da nossa fé. Nós não temos fé, e a palavra de Deus fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a falta de fé nos desanima. Nós não acreditamos muitas vezes nas promessas que Deus tem para nossas vidas. Nós não acreditamos nas promessas, naquilo que Ele foi chamado. E a falta de fé faz com que nós travamos, e nós não passamos para o próximo obstáculo. Fé, acreditar, fé é aquilo que nós vemos lá na frente, nós não estamos vendo, nós não acreditamos que vai acontecer. E um exemplo de fé que tem na Bíblia, é quando os discípulos estavam ali, o mar revolto, e Jesus não estava no barco, e a tempestade vindo, e eles com medo ali. E aí Jesus chega, Jesus vem ao encontro, e Pedro fala, Jesus, é você? E Pedro fala, se é você eu vou ao encontro. E ali Pedro, naquela fé ali, inabalável, começou a andar sobre as águas, e logo ele foi afundando. E muitas vezes nós pegamos aquela fé, vem, sabe, daquele culto animado, vou conseguir, e muitas vezes você está fazendo igual Pedro,
no meio do caminho você afunda. Então Deus te chama para você ter uma nova atitude e confiar e ter fé. Isso é uma provação espiritual que você vai passar por isso. Porque sem fé você não agrada a Deus. Então você vai ter que acreditar. E isso, se você não tem, você tenta buscar, busque no Senhor. A fé vem do ouvir e a palavra de Deus. Então você mergulha nesse livro para que você tenha uma fé dos grandes profetas, dos grandes na Bíblia que passaram provações e venceram os obstáculos. Outra coisa que o crente que tem as provações espirituais é a tentação e o pecado, que muitos deles é a sexualidade, a bebida, a violência, a mentira, o orgulho. E o pecado, ele faz nos afastar da presença de Deus. É o mais comum hoje que eu vejo, muitas vezes entre os jovens. Ele começa a fazer coisa errada, ele se afasta da igreja. Ele se afasta, porque o pecado, não é Deus que afasta de você, você que afasta o pecado. É um exemplo que nós podemos citar, é Adão e Eva. Quando Deus foi ao encontro dele, Deus perguntou: onde você está, Adão? Ele estava escondido. Ele não chegou ali e enfrentou o problema, falou: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei, me dá uma nova oportunidade. Não, mas ele estava escondido. E muitas vezes nós temos que fazer igual Davi, o exemplo de Davi, de se arrepender e não voltar mais no erro, mas não deixar que o pecado faça com que nós reprovamos nas provações espirituais que tem sobre a nossa vida. Não deixar que o pecado nos afasta da presença de Deus. Outra situação que o crente pode passar nas provações espirituais é o desânimo, o desespero. Muitas vezes em relacionamentos, problemas familiares, falta de propósito. E muitas vezes o desânimo, você fica desanimado, e o desespero bate na sua porta, e você não consegue mais passar por essa situação, porque você está desanimado, fora da presença de Deus. Então, a depressão, a ansiedade, e isso que me chamou a atenção também, lá em Campo Novo, o desânimo, a falta de ânimo para você conseguir os seus objetivos na sua vida. E aí que veio a palavra que do Salmo 42, 11, que fala assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? E a palavra fala assim: espera em Deus, confia em Deus. E é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes a nossa alma está abatida, está trazendo desânimo para nossas vidas. Por que você está perturbado, a minha alma? Por que você perturbas dentro de mim? E a palavra fala: espera em Deus, confia no Senhor e mais Ele fará. E é isso que vai tirar o nosso desânimo das nossas vidas. Confiar no Senhor, confiar que Ele vai nos trazer esse ânimo, esse renovo. Mas para isso nós precisamos persistir, perseverar na palavra dEle. Nós precisamos continuar naquilo que nós fomos chamados. E não desanimar, porque algo nos feriu, porque algo nos trouxe desânimo, porque algo nos trouxe tristeza ao nosso coração. E isso que a palavra de Deus fala. Outra coisa que as provações espirituais nos traz é perseguição e discriminação. Hoje nas escolas, muitas vezes você acha: isso é bobeira, mas o bullying, a exclusão social entre amigos, você não é aceito naquele grupo. Fulano fez panelinha e não me chamou, e eu me sinto mal por causa disso, e eu sou excluído, e isso me traz desânimo, isso me traz uma tristeza, aonde que eu também desanimo, aonde eu não persisto. E a palavra hoje é perseverança. Você vai perseverar sobre todas essas situações, você vai animar no Senhor para que Ele possa te dar força, para que a sua esperança, ela não está nas pessoas, ela está em Deus. Ela não está no ser humano, naquela pessoa que te excluiu, aquela pessoa que te deixou fora de um ciclo social. Mas a esperança está em Cristo. É nele que nós temos que descansar, é neles que nós temos que depositar a nossa fé, a nossa esperança.
amados, acontece conosco cotidianamente. Às vezes nós não percebemos, mas nós somos levados a não perseverar. E o Senhor fala: alegrai-vos na perseverança, porque você vai ser recompensado, porque você vai vencer aquilo através do Senhor Jesus Cristo. E você vai se alegrar, e você vai regozijar na presença dEle, porque você passou daquele obstáculo e venceu com Cristo. Eu vou citar algumas situações, e muitas vezes você pode se encaixar em algumas delas. As provações morais, conflitos de valores e princípios. É uma coisa que eu fiquei meditando, que princípios que nós devemos ter, que é o princípio de buscar o Senhor, buscar em primeiro lugar, aquilo que o Gustavo falou aqui, buscar a Deus, porque Ele é tudo em nossas vidas. Porque nós muitas vezes se achamos na idolatria de não colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós acordamos, muitas vezes a primeira coisa que nós pegamos é o celular para ver as notícias, para ver o WhatsApp, para ver o que tem de notícia. Mas nós não acordamos e falamos: obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Nós não pegamos a palavra de Deus, a Bíblia, e lemos, meditamos para vermos o que o Senhor tem para nós naquele dia. Ô Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse dia que eu vou passar e o Senhor vai me dar a vitória. E a idolatria vem no nosso coração, porque nós muitas vezes colocamos outras coisas no lugar de Deus. Não colocamos Ele em primeiro lugar. Esse é um exemplo, mas muitas vezes nós colocamos o namorado, a esposa, carro, bens materiais, redes sociais. E é princípio. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Mateus, pode colocar em Mateus 10:34 aí para mim? Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus 10:34, é isso. Não imagine que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Próximo. Vim para pôr o homem contra o seu pai e a filha, contra a sua mãe, e nora contra a sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se pegar a própria vida, a perderá. Mas quem abrir a mão de sua vida por minha causa, encontrará. Então a palavra é muito forte. Nós temos que ter Deus em primeiro lugar. Questão de princípios. Decisões difíceis. Muitas vezes o crente é tomado por decisões difíceis. Decisões que você tem que tomar e muitas vezes você não tem a resposta. Assim como Salomão, né? Quando fez a pergunta para ele, ele pediu sabedoria para tomar a decisão nas situações difíceis. Muitas vezes o crente ele está numa situação que ele tem que tomar uma posição. E se você não tiver sabedoria para estar dando essa direção, né, você é reprovado nessas situações. E outro caso, Provérbios, que ele fala: confia no Senhor de todo o coração, não se apoie em seu próprio entendimento, né? Você apoiar no entendimento que vem do céu, para que você possa tomar a decisão correta na sua vida. E uma coisa que das provações morais que chama muita atenção também é contra o orgulho e a arrogância, que é uma coisa que nós temos que cuidar todos os dias. A questão do orgulho, da arrogância. Porque
muitas vezes, nós, no cotidiano do dia a dia, em relação às pessoas, ou nós recebemos uma promoção, ou nós recebemos um cargo, ou nós tomamos uma posição, nós ficamos orgulhosos. Nós queremos, muitas vezes, pisar nas pessoas, porque nós somos importantes. E eu sempre falo, nós somos, perante Deus, nós somos iguais. O maior é que tem que servir. Nós temos que colocar como o outro é melhor que você, para que nós possamos ser humildes e não deixar que o orgulho nos leve a situações de soberba, de altivez, para que nós não sejamos reprovados diante do Senhor. Então o orgulho é uma coisa também que nos trata cotidianamente. Nós temos que estar sempre atentos para que nós não possamos cair nesse mal. Então, não vou entrar mais em outras questões, mas só para falar de algumas provações físicas, que é doenças, enfermidades, pobreza, necessidade, perdas, tragédias, fadiga, exaustão, o isolamento, a solidão. Tudo isso, o crente, ele muitas vezes passa por essas situações. E a palavra hoje é perseverança. E assim como o apóstolo Paulo, eu lendo e meditando, o apóstolo Paulo, muitas vezes quando ele estava ali com o espinho da carne, né? E ele orando, pedindo ao Senhor. E muitas vezes você, em algumas situações, Deus vai falar simplesmente: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, muitas vezes você tem que olhar para o Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. E hoje, a palavra que vem a nossas vidas, que está em Tiago, é maravilhosa para nossas vidas, né? E aqui no versículo 3, que fala assim: sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. Para nós possamos chegar na maturidade, para que nós possamos chegar completos, e nós sabermos que nossas vidas, o suficiente em nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que morreu por nós, é aquele que morreu por nossos pecados. E nós vamos entender que Ele é o suficiente para nossas vidas, para que nós possamos vencer com perseverança todos os obstáculos. E antes de terminar, eu quero estar lendo em Romanos 5, 1 a 4. Romanos 5, de 1 a 4. A palavra diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Olha lá. Também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolver perseverança, né? Sabemos que isso tudo pode desenvolver para que nós possamos conseguir a perseverança, né? Naquilo que nós estamos falando hoje. E a perseverança produz caráter aprovado. Olha só. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Essa esperança não se decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Amém, né? Então, uma coisa que nós entendemos hoje é que esse ano de 2025, a perseverança vai consistir em nossas vidas. Que
vocês podem se lembrar desse culto durante o ano, o primeiro culto do ano dos jovens. Vocês vão lembrar da palavra perseverança em sua vida. E você não vai desistir do propósito que Deus tem para você esse ano. Você não vai desistir do chamado que Deus tem para você, da palavra que Deus deu para você, no seu devocional, no seu dia a dia, a palavra que Deus constituiu para você, ou você foi usado para alguém te dar uma palavra, você não desistir, por mais que as circunstâncias falam não para você, por mais que as dúvidas falam não para você, você vai persistir no Senhor, você vai buscar Ele enquanto você pode achar, enquanto seu último fôlego de vida, você vai persistir no Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então você é a palavra hoje para você: persevera, luta com todas as forças, luta com o que você tem. Pai, eu não estou conseguindo, me ajuda a vencer, me ajuda a passar por esse obstáculo, para que eu possa ser aprovado, para que eu possa ser, o Pai, colocado diante de Ti como vencedor, como aquele que venceu, que chegou até lá, para que Deus possa constituir em nossas vidas essa perseverança, para que nós possamos ter maturidade para vencer os obstáculos, para quando as pessoas chegarem até você e ver você que foi uma pessoa que foi passada pelo fogo, passada pelas provações, e você venceu esses obstáculos. Então é essa a palavra que vai ficar no seu coração hoje, que você creia que Jesus, Ele está contigo. Por mais que você fale assim, é impossível, por mais que você fale que é impossível, eu não vou conseguir, mas quando você coloca a sua confiança, quando você espera em Deus, Ele vai fazer por sua vida. Quando você coloca a esperança em Deus, Ele vai te trazer a vitória, Ele vai te trazer uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. E isso basta, tem que ter fé, acreditar que isso vai acontecer, que esse ano de 2025, eu profetizo na vida de vocês, que você vai ser uma flecha nas mãos do Senhor. Você vai ser usado, vocês vão ser usados para resgatar vidas, vocês vão ser usados para abençoar vidas, porque vocês são persistentes, porque vocês não vão desistir no meio do caminho, porque vocês vão lutar com todas as forças, porque Deus é contigo, porque Deus é na sua vida. Não deixe que a circunstância, não deixe que o pecado, não deixe que pessoas, que situações afastem você da presença de Deus. Não deixe, lute com todas as forças. Fala: Pai, eu não estou conseguindo, me ajuda. Pessoas estão me ferindo, pessoas estão me magoando, pessoas estão me maltratando, eu não estou suportando mais, as pessoas estão olhando diferente para mim, eu não estou conseguindo conseguir o meu projeto de vida, minha situação financeira não está boa, Pai. Mas a palavra do Senhor fala que o justo não mendiga o pão. Minha situação está difícil, mas eu vou conseguir, porque eu estou lutando com isso, e eu tenho fé que Deus vai abrir as portas. Eu tenho fé que Deus vai abrir a porta onde não tem porta, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o suficiente na minha vida. E quando eu entender que Cristo, Ele é na minha vida, eu não preciso de mais nada. Quando eu entender que Ele é o suficiente na minha vida, para me ajudar nas provações, nas lutas, eu vou entender que eu não preciso de mais nada. Aí eu vou chegar àquela maturidade que nada vai me abalar, porque a minha fé, ela foi plantada na rocha, ela foi plantada em Jesus Cristo, e nada vai tirar a minha paz. Deus vai dar o fruto do Espírito Santo para você, a paz que excede todo o entendimento, e você vai regozijar, aí você vai alegrar. Glória a Deus, eu venci, eu passei na minha prova, eu passei dando glória, eu passei dando louvores, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Por mais que estava doendo,
eu passei glorificando, exaltando o nome dEle, e Ele me deu a vitória, e eu vou me alegrar, e eu vou pular na presença do Senhor, e eu vou cantar louvores, e as pessoas não vão entender, essa alegria, como é que essa pessoa está passando por alegria, sendo que as dificuldades estão na vida dele, como é que ele está alegre, sendo que a vida dele está um turbilhão, mas ele está na presença do Senhor, ele está alegre, porque o Senhor está com ele, por mais que há um vendaval, há uma luta, há pessoas contra você, mas quando você está com Cristo, você vai estar alegre, porque você vai estar regozijando na presença dEle. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, e eu já passei por algumas situações dessa, de tudo dando errado, e uma paz que excede todo entendimento, uma paz que vem assim e fala assim: nossa, o Senhor está comigo, eu estou passando essa dificuldade, mas o Senhor está aqui comigo. E é isso que nós temos que entender hoje. Persista, não desista, porque o Senhor é contigo. Amém? E tem uma palavra aqui antes de eu encerrar, que está 2 Colossenses 4, do 8 ao 10. Tem até uma música. Quando eu li isso aqui, falei: tem uma música. Pode colocar aí. 2 Colossenses. Não, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Estava fazendo aquele teste, vocês acharam na Bíblia, vocês conseguiam achar 2 Colossenses. Vocês estão espertos, não. Olha lá o que fala a palavra. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Amém? Nós vivemos por fé, né? Glória a Deus. E que vocês continuem perseverando na oração, vigiando, com todas as ações de graça. Amém? Quero que vocês fiquem de pé. Vou estar orando. Eu creio que essa palavra falou muito ao meu coração. E eu creio também que o Espírito Santo falou nos corações de vocês também. Porque a palavra, ela veio do trono de Deus. Amém? Pai querido, obrigado,